Doutor, a maioria dos portais de notícia, dos veículos de comunicação hoje no país, noticiam que médicos do Amazonas teriam apontado uma Covid mais contagiosa, talvez mais grave. O que se sabe sobre essa nova cepa? A gente teve umas conversas, até no fim de semana passada, tive até conversando bastante com o Roberto Zeballos, ele com o Paulo Porto, eles estavam trabalhando um documento para apresentar para o Ministério de Saúde, para dar um apoio com relação à situação em Manaus. Eles estão imaginando talvez até o uso de terapia também agregado àquela situação. Talvez ali vai ser um caso particular. Que tipo de terapia, doutor? Desculpa. Só Terapia precoce, de uma forma didática para quem está nos acompanhando. Terapia precoce, eles estão vendo a possibilidade de usar moléculas que possam ter uma ação antiviral no começo. O governo está avaliando isso, mas isso é uma coisa extremamente polêmica, tem virado uma bagunça enorme, caiu na gincana da ideologia, nesse quebra-quebra de baixo nível. Então, mas de qualquer maneira, é uma possibilidade, porque, por exemplo, mesmo as mutações que a gente está vendo nos vírus acontecendo agora, se qualquer mutação dessa de fato afetar a atividade vacinal, ou forem mutações que a gente pode dizer que conferem escape imune, ou seja, um novo vírus mutante, ele não é detido pela imunidade gerada como o vírus anterior. Se acontecer uma coisa dessas, nós temos que pensar seriamente em tratamentos, intervenção farmacológica. E aí nós vamos ter que voltar para moléculas que a gente não pode mais nem falar o nome aqui. Ou seja, doutor, só para complementar, até porque essa também é uma pergunta da Eliane Maciel, que nos acompanha, ela mandou a pergunta pelas redes sociais. Uma pessoa que teve a Covid, em tese se considera imunizada, ela pode pegar essa nova cepa do vírus? Pois é esse isso. novo Covid, vamos dizer. A reinfecção. Para eu poder afirmar isso, a gente tem que fazer um ensaio que chama Plaque Reduction Neutralization Test, PRNT. Como é que a gente faz isso daí? Esse teste de redução de formação de placa é pegar o soro dessa pessoa, que já teve a primeira infecção, e agora colocar esse soro na presença desse novo vírus e ver se ele infecta a célula em garrafinha. E quão bem ele infecta. Como a gente não tem esse dado, é tudo especulação. Então, no momento que a gente tiver os dados de Plaque Reduction Neutralization Test, desses novos variantes, não só o variante que a gente detectou no norte, na Dinamarca, ou depois no sul da Inglaterra e agora aqui em Manaus, pegar esses variantes, várias dessas cepas com essas poucas, mas significantes alterações, eventualmente, a gente vai ter que ver qual que é a atividade dessas substituições de aminoácido acontecendo nas proteínas virais. A gente ainda não tem uma boa ideia. A gente tem alguma evidência da Inglaterra de que aquele vírus com 17 mutações lá, substituições, ele teria maior facilidade de replicação em célula. Mas isso não explica necessariamente se essas mutações têm uma vantagem adaptativa no contexto da epidemia. Doutor, antes de passar para o Rodrigo Constantino, o doutor Paulo Porto esteve com a gente ontem, ele dizia que uma mutação normalmente ela é mais transmissível, o vírus se torna mais transmissível, que a taxa de transmissibilidade cresce, mas ele se torna menos letal. Isso é correto? Bom, é a posição dele. Na verdade, isso é um grande problema de uma maneira geral. Sem discutir, é um turfo. Eu participei dessa guerra já muito tempo atrás na Inglaterra, na época que tinha o Evaldo falando que a tendência dos vírus é ficarem cada vez mais bonzinhos, porque eles não querem matar o hospedeiro, e o outro grupo, o Roy Anderson, Bob May, que são muito mais densos do que em termos de preparo, do que o Evaldo falando, não, que isso é contexto dependente. E é contexto dependente pelo seguinte: se eu tenho uma população onde a quantidade de susceptíveis é infinita, eu estou favorecendo os vírus que replicam muito rápido. Replicação muito intensa e muito rápida significa também maior produção, carga viral mais alta e, portanto, mais patologia. Então, a gente pode ter situações, a gente está incentivando mutações que vão aumentar a velocidade de replicação e, eventualmente, até patogênese, tá? Já quando eu começo a ter uma restrição dos susceptíveis, a população de susceptíveis está colapsando, eu estou favorecendo sobreviver o vírus que replica mais devagar, que tem mais tempo de passar de uma pessoa para outra, porque agora os eventos de transmissão são mais raros e escassos. Então, não estou dando mais mérito para o rapidinho, estou dando mérito para o mais calmo e mais recatado. E esse vírus, geralmente, vai ser o vírus que vai se adaptar a essa nova dinâmica de interação populacional. Então, a gente tem que olhar sempre a questão da patogênese do viral associada à replicação, associada à dinâmica de interação com o hospedeiro.